o homem que prometeu fugir comigo. Eu nunca contei isso para ninguém, mas já não posso levar esse peso comigo. Tem dias que acordo de madrugada e vejo aquele pontilhão de ferro pela janela do quarto, mesmo sabendo que demoliram ele há mais de 30 anos. Acordo suada, com o coração acelerado, segurando aquela malinha que nunca usei, esperando um homem que nunca chegou. Meu nome é Dona Teresa, tenho 78 anos, e essa história começa numa tarde de março de 1972. Mas, na verdade, começou muito antes disso, quando eu era apenas uma menina que achava que casar era a única forma de uma mulher ser feliz. Hoje, olhando para trás, percebo que passei a vida inteira esperando o amor chegar, esperando ser vista, esperando ter coragem de escolher, esperando respostas que nunca vieram. E o pior de tudo é que ainda estou esperando. Moro sozinha nesta casa amarela de Ouro Preto desde que me casei em 1968. As paredes daqui conhecem minha voz melhor que qualquer pessoa viva. Conhecem meus silêncios também, aqueles que doem mais que qualquer grito. Quando comprei essa casa com o Geraldo, logo depois do casamento, achei que estava começando uma vida nova, feliz, cheia de promessas. Era uma casa bonita, com varandinha de frente para a rua, janelas grandes de madeira, piso de tábua corrida que rangia de madrugada. Tinha um quintal com pé de jabuticaba e um canteiro onde minha sogra plantou rosas brancas. Lembro que no dia que mudamos, chovia fino, aquela garoa de março que molha devagar, e o Geraldo carregou eu no colo para dentro de casa, como mandava a tradição. Todas as vizinhas aplaudiram na calçada. Eu sorri, acenei, fingi que era o dia mais feliz da minha vida. Mas quando ele me colocou no chão da sala, bem no centro daquele espaço vazio que ainda cheirava a tinta fresca e madeira nova, senti uma coisa estranha no peito. Não era felicidade, era medo. Um medo que não sabia nomear, como se meu corpo já soubesse de algo que minha cabeça se recusava a aceitar. Geraldo era um homem bom, do jeito que todo mundo entendia bondade naquela época. Trabalhador, sério, católico praticante, não bebia além da conta, não levantava a mão para a mulher. Ele herdou a farmácia central do pai dele, bem na praça principal de Ouro Preto, do lado da igreja de São Francisco. A farmácia era ponto de encontro da cidade toda, o lugar onde as senhoras compravam remédios e ficavam fofocando, onde os homens buscavam cigarros e trocavam notícias sobre política. Geraldo conhecia todo mundo pelo nome, sabia as doenças de cada família, guardava receitas antigas escritas à mão pelos médicos que já tinham morrido. Era respeitado, querido até. E eu, como esposa dele, também era. Dona Teresa da farmácia, a moça sortuda que conseguiu um bom casamento, a menina do seu Jacinto, o alfaiate, que deu certo na vida. Mas ninguém via o que acontecia quando as portas se fechavam. Ninguém via o silêncio que pesava naquela casa, como as montanhas de pedra-sabão que cercam Ouro Preto. Geraldo não era ruim, preciso deixar isso claro, porque passei a vida toda tentando ser justa com ele, até depois que morreu. Ele simplesmente não sabia amar do jeito que eu precisava ser amada. Ou talvez eu não soubesse ser amada do jeito que ele amava. Não sei. Mas sei que nos primeiros meses de casada, eu ainda tentava. Tentava conversar na hora do jantar, contar sobre meu dia, perguntar sobre o dele. Mas as respostas vinham curtas, monossilábicas. Sim, não, talvez, depois a gente vê. Tentava fazer carinho nele quando nos deitávamos, mas ele se virava para o lado e dormia rápido, roncando baixo, como se eu não estivesse ali. Tentava arrumar a casa do jeito bonito, colocava flores na mesa, fazia os pratos que ele gostava. Ele comia, agradecia seco e voltava para a farmácia ou para o quintal, onde passava horas cuidando das galinhas ou consertando coisas que nem estavam quebradas. Com o tempo, parei de tentar. E foi assim que começamos a viver como duas pessoas que dividem o mesmo teto, mas habitam universos separados. Ele tinha a rotina dele. Acordava às 6, tomava café com pão e manteiga, lia o jornal em silêncio, ia para a farmácia, voltava para as 2 para almoçar, dormia meia hora na rede da varanda, voltava para a farmácia, chegava em casa às 7, jantava assistindo o telejornal,
e ia dormir às 9 em ponto. Aos domingos íamos à missa das 8. Ele conversava com os homens no adro da igreja. Depois, voltávamos para casa, ele ouvia futebol no rádio e eu fingia estar ocupada com costuras ou leitura. Era uma vida previsível, segura, respeitável e completamente vazia. Eu tinha 25 anos quando conheci Antônio, mas me sentia muito mais velha. Me sentia como uma árvore que tinha parado de crescer, que ia passar o resto da existência do mesmo tamanho, com os mesmos galhos, as mesmas folhas, até secar e virar lenha. Tinha me casado aos 21, direto da casa do meu pai para a casa do meu marido, sem nunca ter tido chance de descobrir quem eu era, o que eu queria, como era o mundo lá fora. Meu pai, seu Jacinto, era alfaiate, tinha a oficina na rua direita e passou a vida inteira curvado sobre tecidos, fazendo ternos sob medida para gente importante de Ouro Preto. Ele era um homem quieto, que falava pouco e trabalhava muito, que acreditava que o destino de uma filha era casar bem e dar netos. Minha mãe tinha morrido de parto quando eu tinha 12 anos, levando junto o bebê que seria meu irmão. Depois disso, criei-me praticamente sozinha, ajudando meu pai na oficina, cozinhando, limpando, cuidando da casa. Não tive muita infância, não tive muita juventude. Fui de menina a mulher casada sem passar por nenhum lugar no meio. Foi durante a festa de São José, em março de 1972, que tudo mudou. A festa de São José sempre foi importante em Ouro Preto. Aquele santo que era padroeiro dos trabalhadores, dos pais de família. A igreja matriz ficava enfeitada com flores brancas e amarelas. Tinha procissão pelas ruas de pedra, barraquinhas na praça vendendo cocada, pé de moleque, pastel de angu. Era um dos poucos momentos do ano em que a cidade inteira se juntava, em que as diferenças de classe pareciam importar menos, em que até gente de fora vinha participar. Naquele ano de 72, tinha muita gente de fora, porque estavam construindo a nova estrada que cortaria a serra, ligando Ouro Preto à rodovia federal. A obra era grande, importante. Tinha trazido dezenas de trabalhadores, engenheiros, topógrafos. Eles ficavam na pensão da Dona Glorinha, na Rua do Ouro, ou alugavam quartos nas casas das famílias mais pobres. A cidade estava movimentada como eu nunca tinha visto, cheia de rostos novos, sotaques diferentes, histórias de outros lugares. Eu estava na frente da barraca de doces da Dona Zezé quando ele chegou perto de mim. Lembro exatamente daquele momento porque tinha acabado de comprar um saquinho de cocada para levar para casa e segurava as moedas do troco na mão quando ouvi uma voz que não conhecia perguntando: "Moça, a senhora sabe onde fica a Igreja do Pilar?" Virei e vi um homem alto, magro, de cabelo castanho meio despenteado pelo vento, olhos claros que pareciam verdes ou cinzentos dependendo da luz. Usava uma camisa azul de manga curta, calça jeans desbotada, botina de couro empoeirada. Tinha mãos grandes, calejadas de quem trabalha com coisas pesadas. E tinha um jeito de sorrir que fazia o mundo parecer diferente, mais leve, mais possível. Não sei explicar direito, mas foi como se, de repente, o ar tivesse mudado de temperatura. Como se a luz do sol tivesse ficado mais dourada. Como se eu tivesse acordado de um sono longo e profundo. Eu devia ter respondido educada e rápido, apontado a direção e seguido o meu caminho. Mas não fiz isso. Fiquei parada olhando para ele por tempo demais, até sentir o rosto esquentar. Ele sorriu de novo, um sorriso pequeno, meio tímido, e repetiu a pergunta. Eu finalmente consegui falar, indiquei o caminho, expliquei que a Igreja do Pilar ficava ladeira abaixo, perto do museu. Ele agradeceu, disse que era de fora, que estava trabalhando na obra da estrada, que era a primeira vez dele em Ouro Preto e estava achando a cidade linda. Eu disse que sim, que era linda mesmo, embora morasse aqui a vida toda e já não reparasse mais. Ele riu, disse que era assim mesmo, que a gente se acostuma até com o extraordinário. E então ele se apresentou. Antônio. Antônio Ribeiro da Silva, engenheiro do Rio de Janeiro. Apertamos as mãos. A dele era quente, áspera, firme. A minha devia estar fria e tremendo um pouco. Ficamos conversando ali mesmo, na frente da barraca da Dona Zezé, enquanto a festa acontecia ao redor.
Ele me contou que tinha 32 anos, que tinha estudado engenharia na UFRJ, que já tinha trabalhado em obras em vários estados, que gostava de viajar, mas sentia falta do mar sempre que estava longe. Eu contei pouco sobre mim porque tinha pouco para contar, mas disse meu nome, disse que era casada, disse que trabalhava ajudando meu marido na farmácia. Quando falei que era casada, vi algo passar pelo rosto dele, uma sombra rápida, uma decepção que ele tentou esconder atrás do sorriso. Mas não foi embora. Continuou conversando comigo. E eu continuei ali, segurando aquele saquinho de cocada, esquecendo completamente que o Geraldo estava me esperando em casa para o almoço. Quando finalmente me despedi e voltei para casa, quase correndo pelas ruas de pedra, com o coração batendo descompassado, com as pernas bambas, senti que algo tinha mudado dentro de mim. Era como se tivesse acordado de repente, como se tivesse lembrado que ainda estava viva, que ainda podia sentir coisas, que o mundo era maior que aquela casa amarela e aquela rotina morta. Cheguei em casa suada, ofegante. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter encontrado conhecidas e perdido a hora. Geraldo nem levantou os olhos do prato. Comemos em silêncio, como sempre. Mas eu não estava ali. Eu estava em outro lugar, revivendo aquela conversa, aquele sorriso, aquele jeito dele de olhar para mim como se eu fosse interessante, como se valesse a pena me ouvir. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que não ia vê-lo de novo, de que tinha sido só uma conversa casual, de que eu era uma mulher casada e decente e não podia ficar pensando em outro homem. Mas pensava. Pensava enquanto varria a casa, enquanto passava roupa, enquanto preparava o jantar, enquanto atendia clientes na farmácia. Pensava na voz dele, no sotaque carioca que alongava as vogais, na forma como ele gesticulava ao falar, naqueles olhos claros que pareciam enxergar além do que eu mostrava. E pensava também em como me sentia perto dele, viva, presente, real, coisas que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido como era. Foi ele quem me procurou de novo. Uma semana depois, numa terça-feira de manhã, apareceu na farmácia. Disse que precisava comprar aspirinas, que estava com dor de cabeça do sol quente nas obras. O Geraldo estava nos fundos organizando o estoque, então fui eu quem atendeu. Antônio se aproximou do balcão, colocou as mãos na madeira escura e me olhou daquele jeito que fazia meu estômago revirar. Disse que tinha passado a semana toda pensando em mim, querendo me ver de novo. Disse que sabia que eu era casada, que não queria me desrespeitar, mas que não conseguia evitar. Disse que eu tinha algo especial, uma tristeza nos olhos que ele reconhecia porque também carregava a dele. Eu devia ter pedido para ele ir embora. Devia ter vendido as aspirinas, dado o troco, agradecido formalmente. Mas não fiz isso. Fiquei olhando para ele, sentindo aquele calor subir pelo pescoço, pelo rosto, sentindo meu coração disparar, e sussurrei que eu também tinha pensado nele. Não era uma mentira. Era a verdade mais perigosa que eu já tinha dito na vida. Combinamos de nos encontrar. Não assim, não daquele jeito direto, mas com olhares, com meias palavras, com aquela linguagem secreta que as pessoas inventam quando precisam esconder algo. Ele perguntou se eu conhecia a beira do córrego atrás do mercado municipal. Eu conhecia. Todo mundo em Ouro Preto conhecia aquele lugar. Um cantinho meio escondido onde a juventude ia namorar, onde os meninos pescavam lambari, onde as lavadeiras batiam roupa nas pedras. Mas naquela época do ano, com as chuvas de março, o córrego estava cheio e barulhento. E pouca gente ia lá. Ele disse que estaria lá na quinta-feira, às 4 da tarde. Não disse para eu ir, mas estava dizendo. E eu sabia que iria. Passei os 2 dias seguintes numa agonia que misturava medo e excitação. Medo de estar cometendo um erro terrível, de estar traindo tudo que me ensinaram sobre certo e errado, sobre casamento e dever. Excitação porque pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo que queria de verdade, algo que não era esperado de mim, algo só meu. Na quinta-feira, inventei para Geraldo que ia visitar minha irmã Lourdes, que morava do outro lado da cidade. Ele mal levantou os olhos do livro-caixa da farmácia, apenas acenou com a mão.
Troquei de roupa 3 vezes até decidir por um vestido simples, florido, azul e branco, que minha mãe tinha costurado para mim anos atrás. Prendi o cabelo, passei um pouco de batom que ganhei no Natal, olhei meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Meus olhos brilhavam. Meu rosto tinha cor. Eu parecia jovem de novo. O caminho até a beira do córrego parecia mais longo que o normal, como se cada passo fosse uma decisão, uma escolha entre voltar atrás ou seguir em frente. Mas continuei caminhando, descendo a ladeira íngreme, passando pelas casas coloridas, pelas mulheres que conversavam nas portas, pelos meninos que jogavam bola nas vielas estreitas. Ninguém reparou em mim. Ou fingiram que não repararam. Em cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, mas nem tudo é dito. Quando cheguei na beira do córrego, ele já estava lá, sentado numa pedra grande, olhando a água correr, com um cigarro aceso entre os dedos. Quando me viu, apagou o cigarro, se levantou e sorriu. Aquele sorriso que já tinha começado a mudar tudo. Ficamos conversando por mais de 1 hora, sentados naquela pedra, com o barulho da água cobrindo nossas vozes, com o sol da tarde começando a descer atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Ele me contou sobre a vida dele no Rio, sobre como cresceu em Copacabana, sobre como o pai era comerciante e queria que ele seguisse o negócio da família. Mas ele sonhava com construir coisas, com transformar paisagens, com deixar marcas no mundo. Me contou sobre uma namorada que teve quando era jovem, que o deixou porque ele viajava demais, que se casou com outro e hoje tinha 3 filhos. Disse que nunca mais tinha conseguido se apegar a ninguém depois dela, que vivia como cigano, mudando de obra em obra, de cidade em cidade, sem raízes, sem lar. Disse que às vezes sentia falta de pertencer a algum lugar, de ter alguém esperando ele voltar. Eu ouvia tudo aquilo e sentia uma identificação estranha, profunda, porque eu tinha o oposto dele. Tinha raízes fincadas demais, tinha um lugar que me prendia, tinha alguém esperando eu voltar, mas estava tão sozinha quanto ele, talvez mais, porque a solidão dele era escolha, movimento, liberdade. A minha era prisão, silêncio, morte em vida. Quando chegou minha vez de falar, as palavras saíram difíceis no começo, entaladas na garganta, mas depois começaram a jorrar, como aquele córrego cheio, rápidas, urgentes. Contei sobre meu casamento vazio, sobre o silêncio que doía mais que brigas, sobre como me sentia invisível, apagada, como se eu não existisse de verdade. Contei sobre minha mãe que morreu, sobre meu pai que nunca me abraçou depois disso, sobre como cresci sem carinho, sem afeto, sem nunca ter aprendido o que era ser amada. Contei coisas que nunca tinha contado para ninguém, nem para minha irmã Lourdes, nem para mim mesma nas noites de insônia. E ele ouviu, não tentou me dar conselhos, não me julgou, não minimizou minha dor, apenas ouviu, com aqueles olhos claros fixos em mim, com a mão dele eventualmente tocando a minha, um toque leve, respeitoso, mas que queimava como brasa. Quando terminei de falar, estava chorando sem perceber. Ele tirou um lenço do bolso, me entregou e disse uma coisa que nunca mais esqueci. Teresa, você existe. Eu te vejo. E você é a pessoa mais bonita que já conheci. Foi naquele momento que me apaixonei. Não foi aos poucos, não foi gradual. Foi de uma vez, violento, absoluto, como cair de um penhasco. Me apaixonei porque alguém finalmente tinha me visto de verdade. Tinha olhado para dentro de mim e encontrado algo que valia a pena. Me apaixonei porque pela primeira vez na vida eu não era a filha do alfaiate, a esposa do farmacêutico, a nora obediente, a vizinha educada. Eu era Teresa, só Teresa, e isso bastava. Começamos a nos encontrar com frequência depois daquele dia. 2, 3 vezes por semana, sempre escondidos, sempre com cuidado. Na beira do córrego quando dava, na casa abandonada dos Ferreira quando chovia, no banco da praça em frente à igreja quando o Geraldo viajava para Belo Horizonte. Inventava desculpas cada vez mais elaboradas, cada vez mais arriscadas. Dizia que ia ajudar Lourdes com as crianças, que ia fazer compras, que ia à farmácia grande em Mariana buscar remédio especial. Geraldo nunca questionava.
Acho que ele nem reparava direito quando eu saía ou chegava. Vivíamos tão separados, mesmo morando juntos, que minha ausência física não fazia diferença nenhuma. Com Antônio, descobri coisas sobre mim que não sabia que existiam. Descobri que eu ria alto quando estava feliz, que gostava de ouvir histórias sobre lugares distantes, que tinha opiniões fortes sobre política e religião, mas nunca tinha tido coragem de expressar. Descobri que gostava de ser tocada, que meu corpo sabia sentir prazer, que podia desejar e ser desejada. Descobri que era corajosa, mais corajosa do que imaginava, porque o que estávamos fazendo exigia coragem. Coragem de mentir, de esconder, de viver duas vidas ao mesmo tempo. Mas também descobri que era egoísta, porque por mais que soubesse que estava errada, que estava machucando o Geraldo mesmo que ele não soubesse, eu não conseguia parar. Não queria parar, porque pela primeira vez eu estava vivendo de verdade. Os meses de abril e maio de 1972 foram os mais intensos da minha vida. Vivíamos naquela urgência que os amores proibidos têm, aquela sensação de que cada encontro pode ser o último, de que o tempo está sempre acabando, de que precisamos sugar toda gota de felicidade antes que alguém descubra e tire tudo de nós. Antônio me falava do Rio como se fosse o paraíso. Descrevia as praias com tanta emoção que eu conseguia sentir a areia nos pés, o sal na pele, o sol queimando as costas. Falava de Copacabana, Ipanema, Leblon, nomes que eu só conhecia das músicas no rádio. Falava do movimento das avenidas, da bossa nova nos bares, dos camelôs vendendo água de coco, das luzes da cidade à noite refletindo no mar. Falava de liberdade, de anonimato, de poder ser quem quiser, sem o peso do julgamento de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E então ele começou a falar sobre nós dois, sobre como seria se eu fosse com ele, como poderíamos recomeçar no Rio, onde ninguém nos conhecia, onde seríamos só mais um casal entre milhões. Ele conseguiria um bom emprego, tinha contatos, experiência. Eu poderia trabalhar também, ou estudar, ou simplesmente ser livre. Poderíamos morar num apartamento pequeno perto da praia, acordar com o barulho das ondas, dormir com a janela aberta ouvindo o pé ao mar. Ele me faria feliz, prometia. Me daria tudo que eu nunca tive. Amor, respeito, companheirismo. Me faria sentir viva todo santo dia. No começo, quando ele falava essas coisas, eu sorria e mudava de assunto. Parecia fantasia, sonho impossível, devaneio de tarde preguiçosa. Mas ele insistia, com delicadeza, sem pressão, mas insistia. Dizia que a vida era curta demais para desperdiçar com infelicidade, que eu merecia mais, que nós merecíamos, que era possível sim recomeçar, refazer, escolher diferente. E aos poucos, muito devagar, aquela ideia começou a criar raízes dentro de mim. Começou como uma sementinha minúscula, um talvez tímido, e se no fundo da mente, mas foi crescendo, se alastrando, tomando espaço, até virar possibilidade real, plano concreto, decisão inevitável. Foi em meados de maio que combinamos definitivamente. Antônio tinha descoberto que a obra da estrada estava com problemas, que havia rumores de corrupção, desvio de dinheiro, fiscalização federal chegando. Ele achava que a obra seria interrompida em breve, que os engenheiros seriam dispensados, que ele teria que ir embora de Ouro Preto de qualquer jeito. Então por que não irmos juntos? Por que não transformar aquele fim em um começo? Ele já estava organizando tudo. Tinha contato com um amigo no Rio que podia arranjar emprego para ele numa construtora grande. Tinha economias suficientes para alugar um lugar, para nos sustentar os primeiros meses. Precisava só que eu decidisse, que eu dissesse sim. E eu disse. Numa tarde chuvosa de maio, na casa abandonada dos Ferreira, com a chuva tamborilando no telhado de telha-vã, com o cheiro de mofo e madeira velha, com as mãos dele segurando meu rosto, eu disse sim. Vou com você. Vou largar tudo e recomeçar. Vou ser livre. Ele me abraçou tão forte que tirou meu ar, me beijou como se fosse a primeira e última vez e chorou. Sim, ele chorou. Vi as lágrimas descendo pelo rosto dele,
misturando com a chuva que pingava pelos buracos do teto. Disse que ia me fazer feliz, que ia me dar a vida que eu merecia, que nunca mais eu ia se sentir sozinha. Eu acreditei. Meu Deus, como eu acreditei! Marcamos a data, 15 de junho de 1972, uma segunda-feira de madrugada, às 5 da manhã, no pontilhão de ferro na saída da cidade, aquele pontilhão velho que atravessava o rio antes da estrada nova que estava sendo construída. Ele ia estar lá com o jipe da empresa, com espaço para minha bagagem, com um tanque cheio de gasolina e um mapa para a cidade grande. Eu devia trazer pouca coisa. Uma mala pequena apenas. Roupas, documentos, algum dinheiro. Nada que chamasse atenção. Nada que fizesse o Geraldo desconfiar antes da hora. Ele deixaria uma carta explicando, dizendo que teve que voltar para o Rio de emergência, que a obra tinha acabado de surpresa. Eu deixaria uma carta também, para o Geraldo, para minha irmã. Não falaria sobre Antônio. Apenas diria que não conseguia mais viver daquele jeito, que precisava partir, que me desculpassem, mas eu precisava ser feliz. Seria covarde, eu sabia, mas era a única forma que eu conseguiria fazer. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Medo, excitação, culpa, esperança, tudo misturado num nó apertado no peito que às vezes me impedia de respirar direito. Comecei a juntar dinheiro escondido. Notas de 5 cruzeiros que tirava do troco do mercado quando ia fazer compras. Moedas que o Geraldo deixava nos bolsos das calças antes de eu lavar. Economias minúsculas que escondia numa lata de biscoito no fundo do armário da cozinha. Não era muito, mas era alguma coisa. Era meu dinheiro, minha independência, minha contribuição para o nosso recomeço. Comecei também a me desfazer de coisas discretamente. Dei roupas velhas para Lourdes, dizendo que não serviam mais. Dei panelas para as vizinhas, dizendo que tinha comprado novas. Distribuí aos poucos tudo que tinha algum valor sentimental, mas que não conseguiria carregar. Queria deixar a casa o mais vazia possível, como se preparasse o cenário para minha própria ausência. Escrevi a carta de despedida numa tarde de domingo, enquanto Geraldo cochilava na rede e o rádio transmitia futebol baixinho. Escrevi e reescrevi várias vezes até ficar do jeito que precisava. Não muito longa, não muito explicada. Apenas o suficiente para que entendessem que era uma decisão tomada, irreversível. Querido Geraldo, quando você ler esta carta eu já terei partido. Não é culpa sua. Você sempre foi um homem bom e trabalhador, mas eu não consigo mais viver assim. Preciso de algo diferente, algo que não sei explicar. Peço que não me procure. Peço que refaça sua vida e seja feliz do jeito que eu nunca consegui ser ao seu lado. Me desculpe por não ter coragem de dizer isso olhando em seus olhos. Teresa. Escondi a carta dentro de um livro de receitas que o Geraldo nunca abria. Deixaria ela em cima da mesa da cozinha na manhã da fuga, antes de sair. Escrevi outra carta também, mais longa, mais honesta, para minha irmã Lourdes. Contei nessa carta coisas que não contei na do Geraldo. Contei sobre a solidão, sobre o vazio, sobre como tinha me sentido morta em vida. Não falei sobre Antônio, porque não queria colocar ela numa posição difícil. Mas falei sobre esperança, sobre precisar tentar ser feliz antes que fosse tarde demais. Pedi que entendesse, que não me julgasse, que guardasse minhas lembranças com carinho, mesmo que achasse que eu estava fazendo as coisas erradas. Essa carta também escondi, planejando enviar pelo correio já de longe, quando estivesse segura, quando não houvesse mais volta. Antônio e eu nos encontrávamos quase todo dia naquelas últimas semanas. Ficávamos fazendo planos, sonhando acordados, tentando imaginar cada detalhe da vida nova que teríamos. Ele descrevia o apartamento que ia alugar, pequeno, mas arejado, com janela para a rua e varanda com vista para o movimento. Descrevia os móveis que compraríamos aos poucos, cada um escolhido com cuidado, cada um representando um pedaço da gente. Descrevia as manhãs de domingo indo à feira comprar frutas, os passeios de bonde, os cinemas da Cinelândia, os restaurantes do centro. Descrevia uma vida comum, simples, mas que para mim parecia extraordinária, porque seria uma vida escolhida, uma vida minha, nossa. Mas quanto mais perto chegava o dia,
mais o medo crescia. Não medo de ir, medo de não conseguir, medo de que algo desse errado, medo de que na última hora eu não tivesse coragem. Eu tinha pesadelos quase toda noite. Sonhava que chegava no pontilhão e ele não estava lá. Sonhava que chegava, mas não conseguia sair do carro, que meus pés se recusavam a se mover. Sonhava que o Geraldo descobria tudo e me trancava dentro de casa. Sonhava que meu pai voltava dos mortos para me dizer que eu era uma vergonha, uma mulher indecente, uma filha indigna. Acordava suada, tremendo, com o coração disparado. O Geraldo nunca acordava. Ele dormia profundamente ao meu lado, roncando baixo, alheio a toda a tempestade que acontecia dentro de mim. No dia 14 de junho, véspera da fuga, Antônio passou pela farmácia. Foi rápido, casual, como se fosse só mais um cliente qualquer. Mas quando se aproximou do balcão e fingiu olhar os remédios, nossos olhos se encontraram e entendemos tudo sem dizer nada. Ele comprou aspirinas como sempre fazia quando tinha desculpa para me ver. Colocou o dinheiro na minha mão, segurou minha mão por 2 segundos a mais do que o normal e acenou levemente com a cabeça. O sinal combinado. Tudo certo. Amanhã, 5 da manhã. Te amo. Eu acenei de volta, minúsculo, quase imperceptível. E ele saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, minhas pernas bambas tive que me sentar. O Geraldo perguntou se eu estava bem. Disse que era só tontura, calor, nada demais. Ele voltou a organizar as prateleiras sem dar mais importância. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir nem 1 minuto. Ficava olhando para o teto, para o relógio na parede que tic-tacava devagar demais, para a janela onde a lua entrava fraca. Repassava mentalmente tudo o que tinha planejado. A malinha pequena já estava arrumada, escondida no fundo do guarda-roupa, embaixo de cobertores. Tinha 3 vestidos, uma muda de roupa íntima, uma sandália, o dinheiro na lata de biscoito, meus documentos, a foto da minha mãe. Tinha também as cartas de Antônio para mim, 7 ao todo, que ele tinha me dado ao longo desses meses, escritas em letra miúda em folhas de caderno arrancadas. Não podia deixar elas para trás. Eram a prova de que aquilo tinha sido real, de que alguém me amou de verdade. Tinha guardado também a flor seca que ele me deu no nosso primeiro encontro na beira do córrego, uma florzinha amarela pequena, que agora estava marrom e quebradiça, mas para mim era mais valiosa que joia. Às 4:30 da manhã, me levantei com todo cuidado para não acordar o Geraldo. Ele roncava regular como sempre. Vestia a roupa que tinha separado, um vestido simples de algodão, azul marinho, e um casaco de lã, porque as madrugadas de junho em Ouro Preto são frias. Prendi o cabelo num coque baixo, sem fazer barulho. Peguei a malinha do armário, pesando-a nas mãos, sentindo seu peso pequeno, mas significativo. Era tudo que levaria da vida inteira que vivia ali. Desci as escadas devagar, pulando o 3º degrau que rangia. Na cozinha, peguei a carta do livro de receitas e coloquei na mesa, bem no centro, onde o Geraldo ia ver quando descesse para tomar café. Abri a porta da frente com cuidado, a velha chave girando na fechadura com um clique baixo, que me pareceu estrondoso no silêncio da madrugada. O ar lá fora estava gelado, úmido, cheirando a neblina e pedra molhada. As ruas de Ouro Preto ainda dormiam. Nenhuma janela acesa, nenhum barulho além do meu próprio coração batendo tão alto que jurava que ia acordar a cidade inteira. Fechei a porta atrás de mim devagar, definitivamente, e comecei a andar. O caminho até o pontilhão levava uns 20 minutos andando, talvez menos porque eu estava apressada. Desci a ladeira principal, passei pela praça vazia, pela igreja fechada onde eu tinha ido à missa todo domingo da minha vida. Passei pela farmácia do Geraldo, pelas vitrines escuras, pelo portão trancado. Passei pela casa onde cresci, onde meu pai tinha morrido 3 anos atrás, que agora pertencia a outra família. Passei pelos lugares que tinham sido toda a minha vida e senti nada. Nem alívio, nem tristeza. Apenas um vazio estranho, como se estivesse me despedindo de algo que nunca realmente tinha sido meu. Quanto mais me aproximava do pontilhão, mais meu coração acelerava. A malinha pesava mais a cada passo. As mãos suavam apesar do frio. A neblina estava densa naquela manhã.
cobrindo tudo com um véu branco e úmido, fazendo os contornos das coisas ficarem borrados, irreais. Eu mal enxergava 1 metro à frente, mas continuei andando, tropeçando nas pedras soltas, respirando pesado, repetindo mentalmente como um mantra: ele vai estar lá, ele vai estar lá, ele vai estar lá. Cheguei no pontilhão 5:10 da manhã. 10 minutos de atraso por causa da neblina, por causa do caminho difícil. Meu coração estava tão acelerado que doía. Olhei ao redor tentando enxergar através da neblina. Nada. Nenhum jipe, nenhum barulho de motor, nenhum sinal de Antônio. Mas era cedo ainda, pensei. Ele ia chegar. Coloquei a malinha no chão perto da entrada do pontilhão e esperei. 5:20, nada. 5:30, nada. 5:45, nada. A neblina começou a clarear um pouco quando o sol nasceu por trás das montanhas, tingindo tudo de rosa pálido. Conseguia ver melhor agora. A estrada estava vazia. O pontilhão estava vazio. Eu estava sozinha. 6 horas. Comecei a tremer. Não de frio, de medo, de compreensão começando a rachar como gelo fino. Ele não ia vir. Algo tinha acontecido. Ou ele tinha mudado de ideia. 6:30. Ouvi os primeiros barulhos da cidade acordando. Galo cantando longe, cachorro latindo, porta se abrindo em alguma casa próxima. Logo teria gente passando por ali. Logo me veriam. Sozinha com uma mala esperando ninguém. 7 horas. Não conseguia mais negar. Ele não ia aparecer. Não sei se chorei. Acho que estava em choque demais para chorar. Peguei a malinha com as mãos tremendo tanto que quase derrubei. Voltei pelo caminho que tinha vindo. A cidade já estava acordando. Vi seu Manuel abrindo a padaria, Dona Zefinha varrendo a calçada, o padre atravessando a praça para o sino das 7. Ninguém reparou em mim, ou fingiram que não repararam. Quando cheguei em casa, Geraldo já estava na cozinha, sentado à mesa, tomando café. A carta estava ali, na frente dele, aberta. Ele levantou os olhos quando entrei, olhou para a malinha na minha mão, olhou para mim. Não disse nada. Eu também não. Coloquei a malinha no chão, tirei o casaco, sentei na cadeira em frente a ele. Ele dobrou a carta devagar, colocou no bolso da camisa e continuou tomando café. Comemos em silêncio, como sempre, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de tentar destruir nossa vida, como se ele não tivesse acabado de descobrir que sua mulher não o amava. Nunca falamos sobre aquela carta. Nunca. Nos 50 anos seguintes que vivemos juntos, até ele morrer em 98, nunca tocamos naquele assunto. A carta sumiu. Não sei se ele queimou, rasgou, guardou. Nunca perguntei. E ele nunca perguntou onde eu tinha ido naquela madrugada, por que tinha voltado, o que tinha acontecido. Simplesmente seguimos vivendo. A mesma rotina, o mesmo silêncio, a mesma vida vazia. Como se aquele dia 15 de junho de 1972 nunca tivesse existido. Mas existiu. E mudou tudo, mesmo que por fora nada tivesse mudado. Nos dias seguintes, tentei descobrir o que tinha acontecido com Antônio. Fui até a pensão da Dona Glorinha, fingi que procurava saber sobre a obra para um cliente da farmácia. Dona Glorinha disse que os engenheiros todos tinham ido embora de repente, na quinta de noite, dia 13 de junho. Que a fiscalização federal tinha chegado, que tinha dado escândalo, que falavam em prisão, em roubo de dinheiro público, que os homens pegaram suas coisas às pressas e sumiram antes que a polícia chegasse. Aquele moço Antônio, o bonito de olho claro, saiu de madrugada, ela disse. Nem pagou a última semana, deixou até roupas no armário, coitado, devia estar desesperado. Senti meu mundo desmoronar de novo. Então ele não tinha me abandonado de propósito. Ou tinha? Tinha fugido para se salvar? Tinha escolhido a própria pele ao invés de me esperar, de me buscar, de pelo menos me avisar? Ou tinha acontecido algo pior? Passei meses me torturando com essa dúvida. Ouvia as notícias no rádio sobre a investigação da obra, procurava nomes nos jornais que Geraldo trazia da farmácia, esperava alguma notícia, algum sinal. Nada. Os engenheiros tinham desaparecido como fantasmas. Alguns meses depois, em setembro ou outubro, não lembro direito, ouvi um boato. A dona Aparecida,
que vendia legumes na feira, comentou com a dona Zezé que tinham encontrado um corpo numa estrada do interior, entre Ouro Preto e Conselheiro Lafayette. Homem jovem, morto a tiros, roubado. Diziam que podia ser um dos engenheiros que tinha sumido. Mas o corpo estava decomposto demais para identificar direito e a família nunca apareceu para reclamar. Ficou como indigente enterrado em vala comum. Nunca soube se era ele. Nunca quis saber, porque se era, significava que ele tinha tentado me buscar e foi morto no caminho. Significava que não me abandonou, que me amava de verdade, que tínhamos perdido nossa chance por azar, por destino cruel, por violência estúpida. Mas significava também que ele estava morto, que nunca ia voltar, que era tarde demais para tudo. E se não era ele, significava que estava vivo em algum lugar, que tinha seguido em frente sem mim, que tinha refazer a vida com outra pessoa, que eu era só mais uma história esquecida na jornada dele. Não sei o que seria pior. Vivi os anos seguintes num estado de dormência. Não era infeliz, porque infelicidade implica sentir alguma coisa. Eu não sentia nada. Era como se uma parte de mim tivesse morrido naquele pontilhão, naquela manhã fria de junho, esperando alguém que nunca chegou. Continuei sendo a esposa do Geraldo, a dona Teresa da farmácia. Tive 2 filhos, Pedro em 1974 e Ana em 1976. Não planejei ter filhos, simplesmente aconteceu. O Geraldo queria herdeiros e eu não tinha mais forças para negar nada a ninguém. Amei meus filhos do jeito que conseguia amar, que era um amor quieto, cuidadoso, mas distante. Eles cresceram sabendo que a mãe estava ali, cuidava deles, mas nunca realmente presente. Eram crianças educadas, obedientes, meio tristes, talvez. Quando cresceram, saíram de Ouro Preto rápido. Pedro foi estudar engenharia em São Paulo. Ana foi fazer medicina no Rio. Nunca voltaram para viver. Visitam de vez em quando, no Natal, no aniversário, mas estão sempre com pressa de ir embora. Não os culpo. Esta casa é triste. Eu sou triste. Geraldo morreu em 1998 de infarto, na própria farmácia, atendendo um cliente. Tinha 65 anos. Foi rápido, disseram, sem sofrimento. Fecharam a farmácia e fizeram o velório lá mesmo, entre as prateleiras de remédio e o cheiro de álcool e éter. Todo mundo da cidade foi. Diziam que era um homem bom, trabalhador, honesto. E era. Eu chorei no enterro porque era esperado que eu chorasse. Mas eram lágrimas secas, mecânicas. Não eram de dor. Eram de alívio, talvez, ou de culpa. Por nunca ter conseguido amá-lo. Por ter desperdiçado a vida dele tanto quanto desperdicei a minha. Depois que ele morreu, continuei morando sozinha nesta casa amarela. As mesmas paredes, os mesmos móveis, as mesmas lembranças grudadas em cada canto. Os filhos sugeriram que eu vendesse, que me mudasse para perto deles, que fosse morar num lugar menor, mais prático. Mas recusei, porque era aqui que eu tinha esperado Antônio voltar. Porque se um dia ele voltasse procurar por mim, era aqui que me acharia. Eu sei que é loucura. Eu sei que depois de 50 anos não fazia sentido esperar mais. Mas a gente não controla essas coisas. A esperança é um bicho teimoso que se agarra na gente mesmo quando deveria ter morrido há muito tempo. Guardei tudo relacionado a ele. As 7 cartas que me escreveu, com aquela letra miúda e inclinada, falando de amor, de planos, de futuro. A flor seca, agora apenas um pó amarelado dentro de um envelope. A carta de despedida que escrevi para o Geraldo e nunca entreguei, porque voltei antes. Um mapa velho do Rio de Janeiro que Antônio me deu, com risquinhos a lápis marcando os lugares que visitaríamos juntos. Um lenço dele que esqueceu uma vez na casa dos Ferreira e que eu roubei, que ainda guardava o cheiro dele, embora agora não cheire mais nada. Tudo numa caixa de sapatos velha, escondida no fundo do guarda-roupa, atrás dos cobertores de inverno. É o meu altar secreto, meu museu particular de uma vida que não vivi. Às vezes, principalmente nos últimos anos, tiro essas coisas da caixa e fico olhando. Releio as cartas, mesmo sabendo de cor cada palavra. Seguro a flor seca com cuidado para não desmanchar. Olho o mapa e imagino como seria andar por aquelas ruas, ver aquele mar, viver aquela vida. E choro.
Choro pela moça de 25 anos que acreditou que era possível ser feliz. Choro pelo homem que me fez sentir viva pela primeira vez. Choro por tudo que não foi, que não pôde ser, que o destino ou Deus ou o acaso arrancou de mim. Mas hoje, aos 78 anos, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Por isso resolvi contar essa história. Por isso finalmente encontrei coragem de falar sobre Antônio depois de tanto tempo guardando o segredo. Porque recebi uma carta. Chegou ontem, no correio normal, junto com as contas e propagandas. Um envelope amarelado, com selos antigos, letra tremida no endereço. Não tinha remetente. Abri com as mãos tremendo, sem saber o que esperar. Dentro, uma carta curta, escrita à mão, e uma foto. A foto era dele, Antônio. Mais velho, cabelo branco, rosto enrugado, mas os mesmos olhos claros, o mesmo sorriso meio tímido. E a carta dizia: Teresa, não sei se ainda mora neste endereço. Não sei se ainda está viva, mas preciso tentar. Preciso que saiba a verdade antes que eu morra. Naquela noite de 13 de junho de 1972, a Polícia Federal invadiu a pensão. Prenderam todos os engenheiros. Acusações de corrupção, de roubo. Coisas que eu não fiz, mas não consegui provar. Passei 3 anos preso. Quando saí, em 1975, você já não estava mais em Ouro Preto. Ou pelo menos não te encontrei. Tentei te procurar, mas não consegui. Descobri que tinha se mudado. Ou que tinha mudado de nome, não sei. Desisti. Refiz minha vida em outro lugar. Casei, tive filhos, trabalhei, envelheci. Mas nunca te esqueci. Você foi o grande amor da minha vida, Teresa. O único amor verdadeiro. E preciso que saiba, eu ia te buscar. Ia estar naquele pontilhão, ia fugir com você. Mas fui impedido. Não te abandonei. Nunca te abandonaria. Me perdoe por não ter conseguido voltar. Me perdoe por todos esses anos perdidos. Eu te amei. Ainda te amo. Antônio. Li e reli essa carta centenas de vezes desde ontem. Chorei até não ter mais lágrimas. Porque finalmente tenho resposta. Depois de 53 anos de dúvida, de tormento, de não saber, ele não me abandonou. Ele foi impedido. Ele me amava de verdade. Nossa história era real. Não era fantasia minha. Não era ilusão de mulher desesperada. Era amor verdadeiro. E o mundo nos roubou. Mas junto com o alívio, veio uma dor ainda maior. Porque agora sei que desperdicei minha vida inteira esperando algo que poderia ter tentado buscar. Poderia ter procurado por ele com mais afinco. Poderia ter ido ao Rio, investigado as prisões, os registros. Poderia ter lutado por ele, por nós. Mas não lutei. Aceitei a perda, voltei para a vida que não queria, criei filhos que não planejei, vivi com um homem que não amava. 50 anos desperdiçados na inércia, no medo, na covardia. E ele também refez a vida. Casou com outra. Teve filhos com outra. Viveu todas aquelas coisas que tinha prometido viver comigo, mas com outra pessoa. E mesmo dizendo que me ama, que nunca esqueceu, a verdade é que ele seguiu em frente, porque a vida continua com ou sem a gente. O mundo não para porque perdemos nosso grande amor. A gente precisa continuar, precisa comer, trabalhar, dormir, fingir que está tudo bem. E no processo de fingir, a gente às vezes esquece que está fingindo. A gente vira aquela mentira. Não sei se vou responder à carta. Não sei se quero. Porque o que diria? Que também o amei. Que também nunca esqueci. Que também desperdicei minha vida pensando nele. Isso só seria cruel. Para ele e para mim. Abrir essa ferida de novo. Depois de tanto tempo. Depois de termos seguido caminhos diferentes. Depois de termos nos tornado pessoas diferentes. Não. Acho que é tarde demais. 53 anos, tarde demais. Mas pelo menos agora sei. E essa verdade, mesmo doendo, é melhor que a dúvida. Sei que fui amada de verdade, pelo menos uma vez na vida. Sei que não foi ilusão. Não foi fraqueza minha. Não foi erro. Foi amor real, grande, verdadeiro. O tipo de amor que pouquíssimas pessoas encontram. Tive sorte de encontrar mesmo que não tenha conseguido viver. E isso de alguma forma torta precisa ser suficiente.
Olho agora para a foto dele. Cabelos brancos, rugas fundas, olhos ainda claros, mas cansados. E imagino como seria se tivéssemos conseguido. Se naquela manhã de junho ele tivesse aparecido, se tivéssemos fugido para o Rio, se tivéssemos vivido aquela vida que planejamos. Teríamos sido felizes? Provavelmente não sempre. A felicidade não é permanente, é feita de momentos, de escolhas diárias, de compromissos renovados. Talvez brigássemos, talvez nos decepcionássemos um com o outro, talvez descobríssemos que o amor sozinho não basta para construir vida. Ou talvez não. Talvez fosse maravilhoso. Talvez fôssemos velhinhos de mãos dadas vendo o mar, como ele tinha prometido. Talvez nossos filhos fossem felizes, criados com amor de verdade. Talvez eu tivesse morrido sem arrependimentos, sem essa tristeza que carrego como peso nas costas. Nunca vou saber. O que sei é isso. Passei a vida inteira aprisionada num pontilhão de ferro, esperando alguém que não podia chegar. E o pior tipo de prisão é aquela que a gente mesmo constrói, com tijolos de medo, de vergonha, de desistência. Poderia ter saído dali, mesmo sem ele. Poderia ter deixado o Geraldo de qualquer jeito, ter tentado uma vida própria, mesmo sozinha. Mas não tive coragem. Achei que precisava de alguém para me salvar, de um homem para me dar permissão de ser livre. E quando ele não apareceu, voltei para a prisão voluntariamente. Tranquei a porta, joguei a chave fora e fingi que estava tudo bem. Essa é a verdade que dói mais. Não foi o destino que me roubou a felicidade. Não foi a polícia que prendeu Antônio. Não foi o Geraldo que me manteve casada. Fui eu. Eu que escolhi desistir. Eu que escolhi ficar. Eu que escolhi morrer devagar, ao invés de tentar viver. E essa culpa, essa consciência, é impossível de carregar. Mas é minha. Tenho que carregar até o fim. Então hoje, pela primeira vez em mais de 50 anos, abri a caixa de sapatos, tirei todas aquelas lembranças antigas e as espalhei na mesa da cozinha. As cartas de Antônio, amareladas com tinta desbotada, a flor seca desintegrando, o mapa do Rio rasgado nas dobras, o lenço dele sem cheiro, a carta que nunca entreguei com tinta borrada de tanto segurar com mãos suadas. E a foto que chegou ontem, dele velho, ainda bonito, ainda com aquele sorriso que mudou minha vida. Olhei para tudo aquilo e senti paz. Uma paz estranha, inesperada, como se finalmente pudesse deixar ir, como se finalmente pudesse me perdoar, ou pelo menos tentar. Vou guardar a carta dele junto com as outras. Vou colocar a foto na cabeceira da cama, onde posso ver todo dia. E vou tentar viver o tempo que me resta sabendo que fui amada, sabendo que amei, sabendo que tive uma história, mesmo que incompleta. Porque às vezes a vida não nos dá finais felizes. Às vezes nos dá apenas pedaços, fragmentos, promessas não cumpridas, e a gente precisa aprender a viver com isso. A gente precisa aprender que amor não é só o que se completa, o que se realiza, é também o que fica guardado no peito, o que aquece nas noites frias de solidão, o que nos faz lembrar que um dia fomos capazes de sentir algo profundo. Tenho 78 anos. Talvez me restem 5, 10 anos se tiver sorte. Não vou refazer minha vida. Não vou procurar Antônio, não vou responder à carta, não vou tentar recuperar o tempo perdido. É tarde demais para isso. Mas não é tarde demais para a verdade. Não é tarde demais para contar essa história, para tirar esse peso do peito, para deixar que outras pessoas saibam que isso aconteceu, que esse amor existiu, que essas dores são reais. Por isso estou contando agora, pela primeira vez, depois de guardar segredo por mais de 5 décadas. Contando para quem quiser ouvir, para quem se importar, para quem talvez esteja vivendo algo parecido e se sentindo sozinho. Porque descobri que o pior tipo de solidão não é estar fisicamente sozinho. É guardar segredos que pesam tanto, que vão matando a gente aos poucos, sufocando, esmagando. É viver como se aquilo que sentimos não importasse, como se nossa dor fosse menor, como se nossa história não merecesse ser contada. Mas merece. Toda história merece. Toda dor importa. Todo amor, mesmo o que não se completa, vale alguma coisa.
E se tem alguém aí que também carrega um segredo, que também esperou alguém que não veio, que também desperdiçou tempo amando quem não devia, ou deixando de amar quem devia, quero que saiba. Você não está sozinho. Eu te entendo. E mesmo que não possamos mudar o passado, mesmo que não possamos recuperar os anos perdidos, ainda podemos falar. Ainda podemos testemunhar. Ainda podemos dizer: isso aconteceu comigo. Isso foi real. Isso doeu. E tudo bem doer. Porque dor também é prova de que vivemos. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho.